Olá, meu nome é José, trabalhei como motorista de carga por mais de 10 anos. Durante o meu trabalho, aconteceram várias coisas que algumas pessoas podem considerar como paranormais, pois percorrer quilômetros e quilômetros de estrada à noite propicia todas essas situações. Esta é uma das histórias que mais me marcou. Eu estava saindo da cidade de Tijuana e ia atravessar toda a fronteira até chegar a Tamaulipas. Saí por volta das 8 da noite e não estava cansado, pois tinha acabado de tirar uma longa soneca em um ponto de descanso, então estava pronto para dirigir a noite toda. Tudo estava indo como de costume. A estrada estava um pouco vazia naquela noite, quase sem tráfego, o que eu gostava. Já tinha passado da meia-noite quando, do nada, vi uma van branca surgir do acostamento de uma forma inesperada. Não dei muita importância, pois pensei que fosse alguém que tinha decidido estacionar ali para descansar um pouco. No entanto, a van ficou atrás de mim e não me ultrapassou. Eu estava indo devagar, por razões óbvias. Sempre que havia um carro atrás de mim, eu sinalizava com as luzes para que me ultrapassasse e eu dava espaço. Fiz a mesma coisa com esta van, mas ela continuava atrás de mim e não queria me ultrapassar. Pensei que o motorista talvez estivesse com medo, afinal, já era noite, e talvez ele não fosse muito experiente em dirigir na estrada. Então, diminuí ainda mais a velocidade e dei sinal novamente para que ele pudesse me ultrapassar, mas ele não o fez. Ele também diminuiu a velocidade para continuar seguindo atrás de mim. Neste ponto, eu já estava um pouco irritado, pois não sabia o que aquele sujeito estava fazendo. No entanto, decidi ignorá-lo e continuar dirigindo. Passaram-se cerca de 2 horas, e a van ainda estava atrás de mim. Decidi parar em um posto de gasolina para poder ir ao banheiro e comprar algo para comer. Além disso, esperava que a van continuasse seu caminho e não ficasse mais atrás de mim. Mas quando virei para entrar naquele posto de gasolina, a van também virou. No entanto, ela não chegou ao estacionamento, parou na beira da estrada com as luzes acesas. Fui no banheiro e fui na loja comprar alguns itens. No entanto, quando saí, a van ainda estava lá. Fiquei muito intrigado e decidi caminhar até lá para perguntar ao motorista se estava tudo bem, se ele estava me seguindo ou se aquilo era alguma coincidência. Cheguei perto da van e comecei a bater no vidro, mas estava muito escuro por dentro, não dava para ver nada. Bati na janela, pedindo para ele abrir e falar comigo, para mostrar o rosto e me dizer o que estava acontecendo. No entanto, ele não abriu a janela. Gritei que se continuasse me seguindo, eu iria fazer um chamado no rádio para os meus amigos caminhoneiros. Mas, de repente, ele acelerou e quase me atropelou. Eu ainda estava muito irritado, mas estava aliviado por ele ter ido embora e me deixado seguir meu caminho em paz. Subi novamente no meu caminhão e fiquei estacionado lá por cerca de 30 minutos descansando. Acendi um cigarro e continuei minha viagem mais tranquilo. Tudo estava voltando ao normal. Já era quase 3 da manhã quando, de repente, a mesma caminhoneta branca apareceu novamente do nada, colada atrás de mim. Pensei que isso devia ser uma brincadeira, já não sabia o que fazer. Comecei a ficar irritado, pois sabia que era algo pessoal, alguém me seguindo por mais de 3 horas. Alguma coisa ele devia querer. Então, pensei em chegar ao próximo ponto de parada, que ficava a cerca de meia hora dali, e estacionar lá. Planejava pedir ajuda aos outros caminhoneiros para tirar aquele sujeito da van e finalmente confrontá-lo, pois estava claro que ele continuaria me seguindo até lá. Continuei dirigindo pacientemente com a van colada atrás de mim. Mas, de repente, ela começou a se aproximar pela faixa da esquerda. Pensei que ela iria me ultrapassar, então reduzi a velocidade, mas ele também reduziu. Ele estava bem ao meu lado e colado no meu caminhão. Eu sabia que o motorista estava me observando. Acenei para que ele se afastasse, pois era perigoso ficar tão próximo assim, mas então a van começou a se aproximar cada vez mais do meu caminhão. Eu não sabia o que fazer, apenas continuei buzinando e gritando, perguntando o que diabos ele estava fazendo. Nesse momento, senti um impacto no meu caminhão, perdi o controle do volante e saí da estrada, rompendo uma cerca e indo parar no meio do mato. Felizmente, não me machuquei, mas o motor do caminhão morreu e, quando tentei ligá-lo novamente, ele não funcionou. Tentei usar o rádio, mas também não estava funcionando. Não havia sinal no meu celular para pedir ajuda.
Para ser sincero, eu estava com medo, pois estava no meio do nada às 3 da manhã, sem comunicação e ninguém para me ajudar. Como se isso não fosse suficiente, de repente, vi as luzes se aproximando, e meu coração parou quando percebi que era aquela van branca que havia me seguido a noite toda. Ela estacionou atrás de mim e desligou o motor e as luzes. Eu fechei a janela, travei as portas e peguei uma faca que sempre carregava comigo. A única coisa que me veio à mente foi que poderia ser algum grupo de criminosos que queria me sequestrar. No entanto, passaram-se cerca de 5 minutos sem que ninguém saísse. Eu tomei a difícil decisão de descer e tentar dialogar com o sujeito para que ele me deixasse em paz e fosse embora. Então, foi o que fiz. Caminhei lentamente até onde a van estava, com a faca no bolso da calça, pronta para ser usada. Usei a lanterna do meu celular, pois não dava para enxergar absolutamente nada. Estávamos afastados da estrada e tudo ao nosso redor era mato, com os sons da noite ao fundo. Cheguei até a van e fiquei ao lado da janela, bati 2 vezes e perguntando: "Olá, podemos conversar? Abra sua janela, por favor." Mas não houve resposta. Tentei me aproximei colocando minha cabeça perto da janela com as mãos ao lado dos olhos para ver para dentro. Mas não havia absolutamente nada lá dentro. Olhei na parte de trás e também não havia nada, apenas um monte de lixo. Dava para ver que a caminhonete estava abandonada há muito tempo. Não consigo explicar o horror que senti naquele momento. Só me perguntava quem estava dirigindo o tempo todo, me seguindo. Eu voltei correndo para o meu caminhão, mas antes de entrar, vi um sujeito parado a alguns metros dele. Eu vi sua sombra pelas luzes do caminhão e disse olá, mas ele não me respondeu, apenas fez um gesto com a mão, indicando que o seguisse. Eu hesitei, mas o fiz, porque parecia que ele precisava de ajuda. Ele estava andando muito rápido, mal conseguia vê-lo ao longe. Devo dizer que o lugar cheirava muito mal, parecia ter algum animal morto por perto. Continuei seguindo o sujeito, quando de repente ele parou, olhando para um local específico no chão. Eu corri até lá, mas quando cheguei, ele já não estava mais lá. Procurei com a lanterna do meu celular e gritei para ver onde estava, mas ele já tinha desaparecido. Não apareceu depois. Eu abaixei minha cabeça para o chão onde aquele sujeito estava olhando fixamente, e lá estavam 3 corpos sem vida. Eu não sei quanto tempo eles tinham estado lá, porque nem mesmo conseguia distinguir se eram homens ou mulheres. Fiquei muito impressionado ao ver aquilo, saí correndo dali e subi no meu caminhão, mas a van branca já não estava lá, tinha desaparecido. Tentei ligar o caminhão e, milagrosamente, ele pegou de primeira. Saí dali e liguei para a polícia para relatar o ocorrido. Eu estava dirigindo com lágrimas nos olhos, muito impressionado com o que acabará de ver. Cheguei a uma parada de caminhões e lá estavam 2 colegas de trabalho que, ao me verem descer do meu caminhão, correram para ver o que estava acontecendo. Eu nem sabia como explicar tudo o que tinha acontecido naquela noite. Mas contei a eles o que pude. Eles ficaram lá me acompanhando, o que me tranquilizou, porque não conseguia continuar dirigindo daquela forma. Nesse momento, recebi uma ligação no meu celular. Era um dos policiais que havia chegado ao local que eu tinha indicado. Ele disse que queriam me fazer algumas perguntas, e eu disse a eles onde estava. Cerca de meia hora depois, chegaram 2 policiais. Eles me perguntaram como eu havia encontrado os corpos e o que eu estava fazendo naquele lugar. Eu não sabia como responder, porque sabia que era algo difícil de acreditar, mas contei tudo, arriscando que eles achassem que eu estava mentindo e me prendessem como suspeito ou algo assim. Quando terminei de contar, um dos policiais mostrou uma foto para mim. Era a foto daquela van que tinha me seguido a noite toda. Ele me perguntou se era aquela van, e eu fiquei surpreso e disse que sim. Eles se olharam e o outro policial começou a me contar que aquela van pertencia aos 3 rapazes que tinham sido encontrados mortos naquele local. Eram 3 estudantes que estavam desaparecidos há semanas. Seus familiares tinham relatado o desaparecimento deles e disseram que tinham saído na estrada em direção à cidade Juárez para fazer um documentário sobre as mulheres desaparecidas naquela cidade, já que estudavam jornalismo, mas nunca chegaram ao seu destino. Havia 2 semanas que não sabiam nada sobre eles, por isso era muito importante saber como os encontrei, porque os jovens foram assassinados a tiros,
e eles queriam me desvincular de qualquer ligação com gangues criminosas. Eu estava muito impressionado. Comecei a chorar e disse a eles que essa era a verdade. Os policiais me disseram para me acalmar e que se eu me lembrasse de algo, que os chamasse. Depois disso, eles foram embora. Fiquei muito afetado com isso, apenas pensando que aqueles jovens, aquelas almas que me escolheram para encontrar seus corpos, e suas famílias parariam de procurá-los. Essa foi a história mais assustadora de toda a minha jornada como caminhoneiro. Obrigado por nos ouvir. Antes de continuar com a próxima história, gostaria que você deixasse um like neste vídeo e se inscreva no canal apenas para eu saber se está gostando do nosso conteúdo. Muito obrigado, continuamos. Meu nome é Gerardo, trabalhei como transportador por muitos anos para várias empresas. Agora, estou aposentado, já tenho 70 anos, mas durante toda a minha época de caminhoneiro, muitas coisas paranormais aconteceram comigo. A história que vou contar aconteceu há 20 anos, quando eu estava transportando material de construção de Nuevo León para o estado do México. Eu já estava dirigindo por 10 horas e viajei durante a noite, o que era algo que eu realmente gostava, pois as estradas estavam um pouco mais vazias. Eu gostava da sensação de tranquilidade e solidão. Estava ouvindo música como costumava fazer quando, de repente, vi um homem na beira da estrada pedindo carona. Naquela época, era muito comum ver pessoas pedindo carona, e eu sempre ajudava as pessoas, então desta vez não foi exceção. Era um homem de cerca de 60 anos, vestindo roupas sujas e um pouco velhas. Perguntei a ele para onde estava indo, amigo, e ele me disse que precisava de ajuda, pois seu caminhão havia quebrado a cerca de 1 quilômetro à frente, mas ninguém estava parando para ajudá-lo. Eu disse a ele para entrar no caminhão e que eu tentaria ajudá-lo com minhas ferramentas. O homem entrou e sentou no banco do passageiro. Ele estava muito calado. Perguntei a ele para qual empresa ele trabalhava, mas ele não respondeu nada. Em seguida, perguntei se ele estava bem, pois suas roupas estavam rasgadas e sujas, mas ele não disse uma única palavra. Já havia passado o quilômetro que ele havia mencionado, e supostamente deveríamos ter chegado onde seu caminhão estava, mas não havia nada à vista. Perguntei se estava mais à frente, mas ele apenas apontou com o dedo para frente, indicando que eu deveria continuar dirigindo. Então, eu continuei. No entanto, à medida que o tempo passava, eu estava ficando nervoso, pois não havia nenhum caminhão parado na estrada, e percebi que tínhamos voltado ao mesmo lugar onde eu peguei, que era o quilômetro 62. Fiquei muito surpreso, pois era impossível que tivéssemos voltado ao mesmo lugar. Eu apenas continuei dirigindo em linha reta, não havia como voltar para o mesmo local. O senhor não havia dito uma única palavra desde que entrou no meu caminhão, então decidi parar e pedir que ele saísse, pois isso já estava me deixando desconfortável. O senhor saiu sem dizer nada, sem agradecer nem olhar para trás. Vi que ele caminhou em direção ao mato e desapareceu. Eu não queria simplesmente ir embora e deixá-lo lá, mas ele já não estava à vista, perdido entre os arbustos. Eu não sabia o que fazer. Nesse momento, outro caminhão passou e vi que ele parou na minha frente. O motorista desceu e se aproximou da minha. Eu desci para ver o que ele queria. Ele me disse:
pudesse assumir a direção e eu pudesse cochilar um pouco na cabine. Quando ele se sentou ao volante, eu estava prestes a pegar no sono na parte de trás da cabine quando ele me chamou e disse: Gerardo, olhe isso. Abri a porta e era um caminhão sobre duas patas, se aproximando do nosso caminho. Ainda não conseguíamos ver exatamente o que era, pois estava um pouco distante, mas parecia estranho e até assustador. Meu colega me perguntou se era uma pessoa, ou o que diabos aquilo poderia ser. Eu disse a ele para irmos embora, porque aquela coisa não parecia ser nada bom. Ele tentou pegar o caminhão, mas estávamos presos, já que parecia ter que vir minha vida. Ele continuou tentando, mas o caminhão não se movia. Enquanto isso, aquela coisa continuava se aproximando de nós, e aos poucos, tomava a forma de um animal, algo parecido com um lobo, mas de pé sobre duas patas. De repente, parou de se mover em nossa direção, e nós não tirávamos os olhos dele, temendo um possível ataque. Eu disse ao meu amigo para se afastar e que eu tentaria mover o caminhão, mas meus esforços foram em vão. Um de nós precisava sair para ver onde as rodas deveriam ser movidas, mas nenhum de nós queria fazer isso, pois aquela coisa ainda estava parada, olhando para o nosso caminhão. Finalmente, tomei a decisão de sair e resolver isso, mas meu colega me animou que não o fizesse, alegando que aquela coisa estava pediu que eu o acompanhasse, e assim fizemos. De repente, vimos aquela coisa começar a uivar tão alto que parecia estar ao nosso lado. Comecei a suar e minhas pernas tremiam. Nunca havia sentido tanto medo em minha vida. Continuamos rezando o Pai Nosso repetidamente até que aquela coisa começou a recuar. Não sabíamos para onde estava olhando, mas estava se afastando, e seus aterradores uivos foram diminuindo gradualmente até não os ouvirmos mais ou o perdemos de vista. Meu colega disse: "É a hora", e desceu rapidamente para me dizer para onde mover o caminhão. Eu o desatolei rapidamente e saímos dali o mais rápido que pudemos. Em toda a minha vida como caminhoneiro, sem dúvida, foi a coisa mais aterrorizante, arrepiante e assustadora que já me aconteceu. Meu nome é Manuel e trabalho como transportador de mercadorias em meu caminhão há vários anos. É um trabalho muito pesado e cheio de responsabilidade, e também perigoso às vezes, já que viajo por muitas estradas no México, algumas mais perigosas do que outras, seja devido às curvas acentuadas ou à criminalidade. No entanto, a história que estou prestes a contar superou muito esses desafios. Naquela noite, eu já havia passado muitas horas viajando e estava em uma estrada entre Tamaulipas e São Luís Potosí. Eram estradas de serra com muitas curvas perigosas, e para piorar, começou a chover muito forte. Eu tinha pouca experiência naquela época e estava ficando nervoso. As curvas daquela estrada eram assustadoras, especialmente à noite com chuva, e eu já estava há muitas horas na estrada. O cansaço estava começando a me vencer, e eu sabia que precisava parar e descansar por um tempo. Infelizmente, a próxima área de descanso estava muito longe, então procurei por um lugar onde eu pudesse estacionar meu caminhão e descansar na cabine. Finalmente, encontrei um local ao lado de um morro, no meio da floresta. Desliguei o caminhão, peguei meu guarda-chuva e minha lanterna, e saí para fazer minhas necessidades. Depois de voltar para o caminhão, enquanto caminhava em direção a ele, notei que havia pegadas de lama nas escadas do lado do passageiro e que a porta estava entreaberta.
A luz interna estava acesa, embora eu tivesse certeza de que havia fechado ambas as portas. Fiquei com muito medo, pois parecia que alguém tinha entrado no caminhão enquanto eu estava fora. Eu sabia que precisava parar para descansar um pouco, pois continuar dirigindo daquela forma era perigoso. No entanto, a próxima área de descanso estava muito distante. Mesmo assim, procurei por algum lugar onde pudesse estacionar e dormir na cabine por um tempo. Cerca de 1 hora depois, encontrei um local em frente a uma colina, entre as árvores. Desliguei o caminhão, peguei meu guarda-chuva e minha lanterna, e desci para fazer minhas necessidades. Após retornar ao caminhão, enquanto caminhava em direção a ele, notei pegadas de lama nas escadas do lado do passageiro e a porta estava entreaberta, mesmo que eu tivesse certeza de que havia fechado ambas as portas. Fiquei muito assustado, pois parecia que alguém tinha entrado no caminhão enquanto eu estava fora. Com cautela, abri lentamente a porta do passageiro e apontei minha lanterna para o interior, perguntando quem estava lá e ordenando que saísse. No entanto, ninguém respondeu. Decidi abrir a cortina da cabine lentamente, mas antes de abri-la completamente, ouvi a voz de um homem chorando que dizia: "Ajude-a, por favor, ajude-a." Abri a cortina de uma vez, mas não havia ninguém lá dentro. Como isso poderia ser possível, se eu tinha ouvido uma voz vindo de dentro do caminhão? Comecei a tremer de medo, mas então notei um detalhe que até então não tinha percebido. Na parte de cima da cama, no canto, havia um porta-bebê muito velho e sujo, com grama e lama em cima, e estava quebrado em algumas partes. Fiquei muito surpreso, pois não tinha ideia de como ele tinha chegado lá. Peguei o porta-bebê e joguei-o para fora do caminhão, pois me deixou desconfortável. Fechei a porta e liguei o caminhão imediatamente. Não queria mais ficar ali, nem dormir. Estava extremamente nervoso com o que tinha acontecido e, além disso, estava muito cansado, pois não tinha dormido por quase 20 horas. Enquanto tentava sair daquele local, acabei batendo em algo. Olhei para trás e desci para verificar o que era e se havia causado algum dano ao meu caminhão. Quando me aproximei da frente, vi 3 grandes cruzes de cimento e pedras que não tinha quebrado 2 delas. Ao me aproximar para verificar se havia algo que pudesse fazer, percebi que havia uma pequena lápide no chão com a inscrição "Descanse em paz, família Penhalmansa" e uma foto emoldurada de uma mulher. Um homem e um bebê, aparentemente com cerca de 1 ano de idade, tiveram um acidente naquele local e perderam a vida. Tudo fez sentido naquele momento. Eu estava certo de que aquelas pegadas e aquela voz que ouvi eram daquele homem, daquela alma penada, pedindo que eu salvasse sua filha. Eu comecei a chorar, pois minha esposa estava grávida, e em breve eu seria pai. Eu não conseguia imaginar a terrível dor daquele homem, que mesmo após a morte, tentava proteger sua filha. Foi uma história triste daquelas que te marcam para a vida toda.